Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E os apóstolos, a liderança da igreja de Jerusalém, o envia para Antioquia para ver como é que estava andando a obra de Deus. Estando Antioquia ensinando a palavra de Deus, vem uma grande fome em Jerusalém, e a igreja de Antioquia manda socorro para os necessitados que estão em Jerusalém, e mandam por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite. Senhor, nós estamos aqui para a Tua glória e para o Teu louvor. Só o Senhor é digno de receber de todos nós, de cada um de nós, a glória, o louvor e a adoração. Porque só o Senhor é Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus que nos ama, o Deus a quem nós amamos de todo o nosso coração. Por isso, Deus, nós queremos Te suplicar nessa noite em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a palavra do Senhor caia como a chuva temporã, do tempo certo, da época certa, da hora certa, para produzir os frutos certos que o Senhor deseja através das nossas vidas. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai. E aquela porção que o Senhor nos reservou, que o Senhor possa nos dá-la em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe, nada do que foi feito se faria se não fosse feito por intermédio de Jesus. Todas as coisas, inclusive a nossa vida, ela é uma dádiva que Deus nos dá por intermédio do Senhor Jesus. Ele, então, é o Criador, é o Verbo, é a palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador e assume a forma da criatura. E na condição de criatura, na condição humana, assumindo a forma da criatura, está escrito
que Jesus veio para servir e não para ser servido. Ou seja, aquele que deu a vida aos homens, aquele que deu origem à vida humana, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, assume a forma da criatura, ou seja, o que já é uma grande humilhação para o Criador, e assumindo a forma da criatura, ele não vem para ser servido por essa criatura, mas vem para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus vai dizer também que Jesus é o Senhor da glória, e que, sendo rico, ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça, com o favor, com a bondade e com a misericórdia de Deus. Veio para servir, não veio para ser servido, não veio para se enriquecer às custas de ninguém, mas, ao contrário, se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos pela graça de Deus. A Bíblia fala de homens e mulheres que conheceram Jesus, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, que as suas vidas foram tocadas pela palavra de Jesus, e quando eles conheceram Jesus, descobrindo a graça de Deus por meio dele, descobrindo a bondade de Deus por meio de Jesus, descobrindo o favor de Deus por meio de Jesus, essas pessoas resolveram também andar nas pegadas do Senhor Jesus. E ao invés de querer ser servidos, ao invés de quererem ser exaltados, ao invés de querer serem honrados, entregaram as suas vidas para servir a muitos, deram as suas vidas para serem servos de outros, deram as suas vidas como Jesus deu, para poder servir, para poder abençoar a vida de outras pessoas. E Barnabé foi uma dessas pessoas. Barnabé foi um homem que conheceu Jesus, e quando conheceu Jesus, a sua vida foi virada do avesso. Eu gostaria muito que isso acontecesse com a vida de todos nós. Que o nosso encontro com Jesus, que o nosso conhecimento de Jesus, pudesse virar a nossa existência, a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, as nossas entranhas do avesso, e que nós pudéssemos, então, passar a pensar e desejar as mesmas coisas que Jesus pensa, e as mesmas coisas que Jesus desejou, e as mesmas coisas que Jesus deseja. Uma transformação sobrenatural da parte de Deus. Barnabé foi uma dessas pessoas. Uma bênção de Deus por onde ele passava. Onde este homem passava, a bênção de Deus era derramada. Barnabé muito mais preocupado do que ser abençoado, do que receber bênçãos. A grande preocupação dele era ser uma bênção, era ser um abençoador. É isso que estava no coração de Jesus. Barnabé, ser um homem como esse, era ser um discípulo de Jesus. Era refletir a glória e a graça de Jesus através da sua vida e das suas atitudes. Barnabé era um homem abençoador. E nós também, por meio de Jesus Cristo, devemos ter essa preocupação no nosso coração. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero abençoar a minha esposa. Eu quero que minha esposa seja uma mulher extremamente abençoada através da minha vida. Eu quero que o coração dela seja pleno de alegria, de humanidade, de felicidade, através da minha vida, porque Jesus entrou na minha vida e eu, na vida dela, vou marcá-la como um caudal de bênçãos. Um servo de Jesus não pode almejar nada menos do que isso. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus filhos. Eu quero ser um pai abençoador. Eu quero que os meus filhos sejam
ricamente abençoados através da minha vida. Eu quero que o meu patrão seja abençoado através do meu trabalho. Eu quero que as pessoas que dependerem do meu trabalho, que elas sejam abençoadas, que elas saibam que através do meu trabalho elas estarão recebendo bênçãos e graça da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, porque um dia Jesus de Nazaré entrou na minha vida, transformou a minha vida e transformou o meu coração. Isso aconteceu na vida de Barnabé. Sabia que o nome dele, na verdade, não é Barnabé? E que Barnabé foi como que um novo nome que lhe deram? Alguém sabe como que era o nome dele? Como que era o nome dele? José. Era um nome comum, né? Para nós brasileiros, descendentes de português, José é um nome extremamente comum. Seu nome verdadeiro era José. Mas a partir de sua conversão, do seu encontro com Jesus, de ter entregue a sua vida a Jesus, e na sua convivência com os apóstolos vendo a vida daquele homem, convivendo com ele, disseram: você não vai chamar mais José, você vai chamar Barnabé. É mais feio que José, né? Se tiver algum aqui, me perdoe. Já me perdoe logo de cara, eu não quero ofendê-lo. Mas o que importa é o significado do nome Barnabé. Por que eles passam a chamá-lo de Barnabé? Você não vai chamar mais Barnabé, mas você não vai chamar mais José, mas você vai chamar agora Barnabé. Porque Barnabé significa filho das consolações, aquele que consola. E quando a gente busca lá no texto bíblico, essa palavra consolação, se você vai lá no original, essa palavra é a palavra paráclitos, que é o mesmo nome que o Senhor Jesus dá para quem? Para o Espírito Santo. Imagina, gente. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão preocupados com a minha morte, mas não se preocupem, convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vou lhes enviar o Paráclito de Deus. Eu vou lhes enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai consolar vocês. E agora os apóstolos estão chamando José de Paráclitos de Deus, ou seja, de Consolador. Aquele que consola. Ou seja, consolação quer dizer aquele que conforta, aquele que levanta o abatido, aquele que edifica, aquele que acredita no outro, mesmo quando não há evidências para acreditar, mas ele acredita, ele confia, é aquele de quem Jesus falou: não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Esse é o Barnabé, esse é o Consolador. Você não vai chamar mais José, você vai chamar Barnabé, porque o Espírito Santo de Deus opera uma obra na sua vida. Você é tão cheio do Espírito Santo de Deus e tão abençoador que você é um consolo para a igreja, você é um consolo para os irmãos, você é um conforto para a nossa vida. Assim é Barnabé, um homem extremamente liberal. A primeira vez que a Bíblia fala a respeito de Barnabé, em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 4, versículo 36. E a primeira menção que faz dele é que aquela igreja iniciante, Barnabé, tendo uma posse, um campo, ele vende aquele campo e entrega todos aqueles recursos para que os necessitados sejam supridos, para que os necessitados sejam socorridos. Que obra que Jesus fez na vida desse homem. Mas deixa eu dizer, não é só na vida de Barnabé, não.
Jesus pode fazer isso na minha vida, na sua vida também. O Espírito Santo de Deus em nós pode transformar a nossa vida completamente. Barnabé é uma bênção na vida da igreja. O irmão Sebastião estava falando aqui da irmã Inês, eu estava me lembrando aqui da irmã Ilza, me lembro constantemente do irmão Deuclides. Muitos aqui não conheceram, o irmão que morreu com 92 anos de idade, chegando aos 93, que todos os dias de manhã, estava aqui na igreja, orando e intercedendo por toda a igreja. Talvez pela idade, ele já acordava às 4 horas da manhã, todos os dias, e começava lá na casa dele a orar, a interceder pela igreja, e quando o dia clareava, ele tinha a chave da igreja, com 90 e tantos anos, pegava o ônibus, descia aqui na porta da igreja, abria a igreja e vinha para cá orar, cantar e interceder por todos nós. Me dava uma segurança quando eu viajava e lembrava, o irmão Deuclides está orando por mim. Me dava uma segurança muito grande quando eu encontrava com o irmão Deuclides, ele me dizia, pastor, fica tranquilo porque o telefone 00 está continuamente ligado. E o que era o telefone 00? Os joelhos no chão. As duas rodas do joelho no chão, constantemente ligados. Um irmão desse é uma bênção na vida da igreja, não é verdade? Barnabé era uma bênção na vida da igreja. Ele está em Jerusalém, servindo ao Senhor, e o evangelho é espalhado através de uma perseguição, sai da Judéia, sai de Jerusalém, chega na Síria, noutro país, na cidade de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano naqueles dias. O evangelho chega ali, a igreja se estabelece, uma grande igreja, o povo de Deus começa a se reunir ali. Aí os apóstolos em Jerusalém, o colegiado, a liderança da igreja, diz, nós precisamos ter alguém lá em Antioquia para conduzir o trabalho, para edificar o trabalho. Quem nós mandaremos para Antioquia? Ora, Barnabé. Homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Se tem alguém aqui que nós podemos mandar para servir a Deus, para edificar a igreja de Antioquia, esse alguém é Barnabé. Então, mandam Barnabé lá para a cidade de Antioquia, tendo ele chegado. Primeira coisa que ele vê é a graça de Deus. Alegrou-se e exortava no sentido de consolar a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus. Esse homem é uma bênção de Deus. Eu oro para ser uma bênção de Deus, nas mãos de Deus, a favor da igreja de Deus. Mas você quer ser uma bênção de Deus também? Quer ser uma bênção de Deus para a sua família, para seus pais, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Quer ser uma bênção de Deus? É possível. Em Jesus, por causa da graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, nós podemos ser uma bênção, nós podemos ser abençoadores, como Barnabé foi. Então, quando precisa de alguém lá em Antioquia, eles mandam Barnabé. Ele chega em Antioquia, começa a edificar aqueles irmãos, a ensiná-los na palavra de Deus. Aí descobrem que os irmãos lá em Jerusalém estão passando por uma grande necessidade. E Antioquia era uma cidade rica, era uma cidade próspera, como estou lhes dizendo, a terceira cidade do Império Romano. Vivia naquela confluência do Oriente para o Ocidente, para a África do Norte, então era uma cidade muito próspera. E aqueles irmãos, então, de Antioquia, levantam recursos para poder socorrer os irmãos lá em Jerusalém. Levantamos os recursos. Quem é que vai levar os recursos lá para Jerusalém? Quem é, irmãos? Quem? Barnabé. Pode pôr dinheiro
na mão dele. Dinheiro não vai sumir, não vai ser desviado, não vai evaporar, mas vai cumprir o propósito para o qual ele foi levantado. É um homem de confiança. E é enviado agora para abençoar a igreja lá de Jerusalém, através desses recursos. Eu fico pensando, né, que a gente ouve e fala, é uma grande verdade, Deus não abençoa projetos, Deus não abençoa paredes, Deus não abençoa papéis, mas Deus abençoa pessoas para elas serem abençoadoras. Quer ver uma igreja abençoada? É nós nos colocarmos na mão de Deus como abençoadores. Quer ver uma família abençoada? É quando a gente toma disposição no coração. Eu vou ser uma bênção aqui no seio dessa família. Eu vou ser uma bênção de Deus por onde quer que Deus me levar. E assim era com Barnabé. Quando o Espírito Santo vê que chegou a hora de expandir a obra de Deus, levar o Evangelho para o Império Romano, levar o Evangelho para a Europa, para outras regiões não alcançadas, quem é que o Espírito Santo se lembra? Quem é que o Espírito Santo chama? Quem, irmãos? Barnabé. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Barnabé foi uma grande bênção na vida da igreja. Tem muitos crentes hoje que, movido pela ideologia do mercado, ele pensa na igreja como um mercado. Ele pensa na igreja como um lugar onde ele vai dar o dinheiro dele na forma de dízimo, na forma de oferta, e ele quer ser bem tratado como um cliente. Esse é o espírito dessa época, é o espírito do mundo. Não é o espírito de Jesus, não é o espírito que habitava em Barnabé. O Espírito de Deus é, Deus me colocou aqui para eu servir, para eu ser uma bênção. Como é, Senhor, que eu posso ser uma bênção na vida dos meus irmãos? Como é que eu posso abençoá-los? Como é que eu posso servi-los para a tua glória, para o teu louvor? Assim era Barnabé. Barnabé, ele não tinha essa expectativa de receber. Ele não era o centro da sua própria vida, mas ele fez de Jesus o centro da sua vida. Ele fez do Senhor o centro da sua existência. E assim é conosco também. É o modelo, é o exemplo de Jesus que veio para servir. É o exemplo de Barnabé que deu os seus bens, que deu a sua vida, que se alegrava em fazer a vontade de Deus, em abençoar as pessoas, em edificá-las para a glória de Deus. Irmãos, as ações falam muito mais do que as palavras. Um gesto, uma atitude, um abraço, um olhar, uma palavra, levanta o ânimo, consola, fortalece, dá disposição. Assim era Barnabé, assim devemos ser nós como abençoadores. Ele foi uma bênção na vida da igreja de Jerusalém, foi uma bênção na vida da igreja de Antioquia, foi uma bênção na igreja de outros lugares por onde passou, na igreja de Pafos, na igreja de Salamina, na igreja de Antioquia da Pisídia, em Icônio, por onde esse homem passava, ele espalhava a graça, a bênção e a alegria do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus e não a Barnabé. Glória a Jesus e ao Espírito Santo que faz isso na vida de seres humanos, como eu e você, egoístas, egocêntricos, mas quando Jesus, o Espírito Santo, entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Nos dá essa nova disposição. Barnabé foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Paulo veio a ser o apóstolo dos gentios, o mestre dos gentios. Paulo foi uma bênção extraordinária nas mãos de Deus e até hoje nós somos ricamente abençoados por Deus através dos poucos dias de vida que Paulo viveu. Mas Paulo não seria quem foi
se não tivesse tido um Barnabé na vida dele. Quando foi que Paulo se converteu? Quando estava indo para Damasco. Acontece aquele milagre sobrenatural. Jesus se manifesta, ele cai do cavalo, fica cego, entra na cidade de Damasco. Jesus manda Ananias ir lá, impor as mãos sobre ele, e ele é salvo, é batizado, é cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho. Eles querem matá-lo em Damasco, começam a armar armadilhas para matá-lo, descem Paulo pela muralha da cidade, dentro de um cesto. Imagina isso. Ele desce das muralhas de Damasco e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tenta entrar em contato com os irmãos, ir para a igreja, comungar com os irmãos, e os irmãos têm medo dele, os irmãos fogem dele. Até que ele encontra Barnabé. Paulo, tendo chegado a Jerusalém, Atos capítulo 9, versículo 26, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele também fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Todo mundo tem medo de Paulo, todo mundo foge desse Saulo, todo mundo está apavorado, achando que ele vai ser preso por Saulo, e foge, e esconde, não aceita Saulo na igreja. Até que ele encontra com Barnabé. O que foi mesmo que Jesus fez na sua vida, Saulo? Ora, Barnabé estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos para prendê-los. Jesus se manifestou, caí do cavalo, fiquei cego, uma luz gloriosa, extraordinária, nos cercou. Eu ouvi uma voz que falava comigo em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntava: quem és tu, Senhor? E a voz dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Barnabé diz: glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor quebrou esse homem pelo meio. O Senhor salvou esse perseguidor. O Senhor salvou esse homem arrogante, orgulhoso. Glória a Jesus. Vem cá, meu irmão. Me dá um abraço aqui. Somos irmãos agora. Vamos para a igreja, vamos servir juntos. Abriu a porta da comunidade para que ele pudesse fazer parte e comunhão da igreja. Barnabé é uma bênção na vida de Saulo. Abre-lhe as portas da comunidade. Mas Barnabé abre também para Saulo as portas do ministério. Nós lemos aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 11, quando Barnabé chega em Antioquia, no versículo 25 fala o quê? Leia aí para mim. Atos 11, capítulo 11, versículo 25. O que ele faz? É Barnabé. Atos 11, 25. Vamos lá? O que ele fez? Partiu para Tarso à procura de Saulo. Ele chega em Antioquia, vê a grande porta de ministério que Deus está abrindo, e imediatamente ele se lembra de Saulo. Viajou mais de 1000 quilômetros, chegou na cidade de Tarso, na Cilícia, bateu de um lado para o outro, procurou até que achou Saulo. Saulo, irmão, eu vim aqui te buscar, para nós dois servirmos ao Senhor Jesus na igreja de Antioquia. Vamos lá. Saulo junta as suas coisinhas e parte para Antioquia com Barnabé. Então, Barnabé foi uma grande bênção na vida de Saulo, que veio a ser Paulo. Barnabé, quando foi enviado numa missão para Jerusalém, ele leva consigo Saulo. Para onde ele ia, ele levava o Saulo de Tarso junto com ele, até que os dois vão para a primeira viagem missionária. Mas Barnabé também é uma grande bênção na vida de um jovem chamado João Marcos. Está lá em
Atos capítulo 12, no versículo 25, abre aí a sua Bíblia, Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão em Jerusalém, voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a quem? João, apelidado de Marcos. Eles chegam em Jerusalém para levar aqueles recursos naquela missão, e quando chegam ali, Barnabé, que era primo, aparentado de João Marcos, percebe naquele jovem um grande potencial para servir a Deus. Por aquele olhar do Espírito Santo, por aquela percepção de alguém que o reino de Deus é presente na sua mente, no seu coração, ele começa a pensar consigo mesmo, eu imagino, esse jovem, esse João Marcos, ele daria um discípulo de Jesus extraordinário. Esse menino trabalhado, discipulado, ensinado, ele vai ser uma grande bênção no reino de Deus. E quando eu morrer, quando o Paulo morrer, esse João Marcos vai ser muito usado por Deus. João Marcos, vamos para Antioquia com a gente? E leva João Marcos com eles para Antioquia, e começa ali a ensinar, começa ali a discipular o João Marcos. Aí vem aqui no Atos capítulo 13, a chamada do Espírito Santo, quando o Espírito Santo diz, separai-me agora a Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eles levam consigo a João Marcos, capítulo 13, versículo 5. Já na viagem, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também como auxiliar a quem? João Marcos. Trouxe de Jerusalém para Antioquia, vai para a primeira viagem missionária, vamos levar o Marcos. Ele é jovem, ele vai aprender, e à medida que ele for aprendendo, ele vai servir. Mas só, meus irmãos, que o João Marcos, ele fracassa nesse projeto. Quando eles chegam na região da Panfilha, eu estava lendo os comentários, olhando os mapas agora à tarde, e dizia que essa parte da viagem era uma parte muito dura, que eles tinham que sair do nível do mar, cruzar por uma região montanhosa de mais de 1000 metros de altitude, e que era um caminho estreito, cheio de ladrões, cheio de salteadores. E quando chega nessa parte difícil da viagem, quando chega nesse momento difícil da caminhada, o que o João Marcos faz? Aparta-se deles e volta para Jerusalém. João Marcos desiste do trabalho, desiste de todo o investimento que está sendo feito nele, não volta nem para Antioquia, mas volta para Jerusalém e se transforma no estupim de uma grande contenda entre Paulo e Barnabé. Ele desiste, ele fracassa, ele perde a visão, ele perde o rumo, ele é aquele que volta para trás, ele é aquele que recua. Tem aqueles que são abençoadores, tem aqueles que são fortes, tem aqueles que sangram, tem aqueles que gemem, que não recuam, que seguem avante, firme, tomando os tiros na frente da batalha, sangrando, morrendo, sendo feridos, mas tem aqueles que recuam, tem aqueles que não têm a mesma força, tem aqueles que não têm o mesmo vigor, o mesmo entendimento espiritual, a mesma disposição para se entregar, e eles recuam. Amam o presente século,
amam os prazeres dessa vida, temem por sua própria vida, acham difícil a caminhada e recuam. E João Marcos é um desses que recuam. O que faria você com um desertor? O que faria você com aquele que te abandona no calor da batalha? Estou vendo aqui os irmãos militares. O que se faz com um desertor? Aquele que não sente as mesmas dores que você sente. Aquele que não arrisca a vida da mesma forma como você arrisca. O que faremos nós com os desertores? O que faremos nós com aqueles que recuam? Barnabé, ele tem compaixão do fracassado. Paulo não tem, não. Paulo é firme. Paulo é forte. Paulo tem um temperamento que eu acho que eu teria muita dificuldade de conviver com ele, porque o homem era bruto. Quando ele fincava pé no projeto, no objetivo, na meta que tinha que ser alcançada, ele se esmurrava, como ele mesmo diz, se esmurrava o próprio corpo para poder atingir aquilo que tinha se proposto a alcançar para a glória de Deus. Mas nem todo mundo é um Paulo. Nem todo mundo tem a mesma têmpora, a mesma força, o mesmo vigor. E João Marcos não tem. E João Marcos fracassa. Aí chega a segunda viagem missionária. Eu imagino que o Barnabé, assim, com muito jeito, sabendo o temperamento do Paulo, chega para o Paulo assim, Paulo, rapaz, o João Marcos, ele é jovem, né? Nós vamos fazer a nossa segunda viagem agora, vamos dar uma segunda chance para o João Marcos. Paulo, como diz o goiano, trepou na gueroba, né? Comigo esse cara não vai para lugar nenhum. Esse frouxo não me serve. Esse cara que abandona a gente no meio do caminho, depois de tudo que nós fizemos por ele, de tudo que lhe ensinamos, do investimento que lhe fizemos. Eu não quero saber desse camarada. E os dois brigaram. Dois homens de Deus, duas bênçãos, brigam por causa desse sujeito. De tal forma que os dois se apartam. Anos e anos de comunhão, de convivência, um abençoando a vida do outro, e agora esse menino se transforma num estupim de confusão e de ruptura. Paulo parte para a segunda viagem missionária, não vai com Barnabé, não quer saber do João Marcos, leva consigo Silas, um homem maduro na fé, e segue a sua viagem. E Barnabé pega o João Marcos e diz: vem comigo, João Marcos. Eu vou te ensinar. Eu vou ter paciência com você. Eu vou te ensinar quanto importa sofrer por Jesus. Eu vou te ensinar o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Barnabé carrega João Marcos, indo com ele para Chipre. Irmãos, eu não sei o que Deus fez na vida de Marcos através da vida de Barnabé, mas fez coisas extraordinárias, porque o primeiro evangelho que nós temos na Bíblia é exatamente o evangelho escrito por esse fracassado. Se você estudar a teologia, a história do Novo Testamento, você vai ver que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, e todos os outros pesquisaram em cima do evangelho de Marcos. E é esse Marcos, é esse fracassado, é esse que fraqueja, que abandona a coisa no meio do caminho, mas encontra alguém que acredita nele e diz: você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Você não tem noção, Marcos, do que Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo pode fazer na vida do homem, transformando um fraco num guerreiro, transformando um fracassado num vitorioso,
transformando um acovardado num homem de Deus ousado que faz grandes coisas para a glória de Deus. Marcos é transformado numa grande bênção para a vida da igreja, graças ao trabalho, à perseverança, o amor, a confiança, a graça de Deus na vida de Barnabé. Barnabé é essa figura que Jesus faz menção a respeito do próprio Jesus. O meu servo não esmaga a cana quebrada. É fácil a gente tripudiar do fracassado. É mais fácil ainda a gente tripudiar dos obreiros fracassados, né? Ensinou a tantos, repreendeu a tantos, e agora fracassou, recuou, acovardou, caiu. É fácil esmagar essa cana. Mas Barnabé pega esse João Marcos como um discipulador, insiste em investir na vida de João Marcos, mesmo quando as circunstâncias apontavam que poderia ser um investimento fracassado. Não tem coisa pior do que investimento fracassado. Não tem coisa pior do que você gastar o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, a sua paciência, a sua energia com uma pessoa e aquela pessoa dá para trás. Paulo não tinha tempo para isso. Paulo era um trator. Mas Barnabé é esse instrumento de Deus, consolador, ligador de canas quebradas, paciente com os fracassados, acreditando na obra que Deus pode fazer na vida de fracassados, derrotados, trôpegos, quando acompanhados, discipulados, consolados, fortalecidos. Marcos se torna um escritor do primeiro evangelho do Novo Testamento. É o primeiro evangelho de Marcos. Você crê nesse Deus que faz essas coisas? Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu queria dizer para você que Deus, Ele continua acreditando e confiando na obra que Ele iniciou na sua vida e que prometeu que faria. Deus não compactua do pecado. O pecado é uma desgraça e nos afasta do plano e dos propósitos de Deus. Deus não compactua com o pecado. Não dá para servir a Deus e viver no pecado. Falei isso aqui hoje de manhã, não tem jeito. Mas se você caiu, tropeçou, quer se levantar, a primeira mão estendida que você vai encontrar é a mão do Senhor Jesus. E quem sabe você vai ser um Marcos nas mãos de Deus. Anos depois, esse mesmo Paulo, que rejeitou João Marcos, que brigou com Barnabé por causa dele, no fim da vida, 2 Timóteo, já sendo derramado como uma libação, escreve para Timóteo dizendo: vem ter comigo, manda-me João Marcos, porque ele me é muito útil no Evangelho. Sabia disso? Sabia que está escrito isso na palavra de Deus? Manda o João Marcos, porque ele é útil no Evangelho. Deus não compactua com o pecado. Deus não transforma em abençoadores pessoas que também não têm compromisso com Ele. Mas se você quer ser um abençoador, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você precisa começar rompendo com o pecado. Se você quer ser uma bênção, um abençoador no seu lar, na sua família,
na vida dos seus filhos, se você quer ser uma bênção na vida da igreja, quem sabe você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, para Deus usar, levando o Evangelho, propagando o Evangelho, sendo a próxima geração de liderança da igreja de Deus, na próxima geração, sendo homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, Deus pode fazer isso na sua vida. Deus faz isso a partir da disposição do nosso coração. Deus transforma a vida de pessoas, fazendo com que elas sejam abençoadoras. Deus não desiste de você, mesmo quando você já tenha desistido, achando que já não tem mais jeito. Assim como João Marcos, Deus pode restaurá-lo e transformá-lo numa grande bênção para o seu reino. Curva a sua cabeça, nós vamos orar.